Agora estamos ao vivo, graças a Deus. Bom dia, graça e paz. Tá aqui também. Esse som é muito satisfatório, né? Não sei se todo mundo aí gosta de um café. Eu gosto. Estamos iniciando hoje o nosso Café com Direção. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a cada um, que com sua infinita misericórdia possa alcançar você com essa palavra, né? Que nós possamos ser ministrados por Ele. Nesta manhã de segunda-feira, hoje é 16 de outubro de 2023 e para mim é uma honra poder falar da palavra de Deus. O tema que nós iremos discutir essa semana será família, né? Também estou falando sobre família por conta do meu livro, né, que eu estou lançando, que é Uma Família com Propósito. Então, se você quer de alguma forma abençoar o nosso ministério, então adquira o meu livro, o link está na minha bio. É apenas R$ 47,00. É um livro que eu tenho certeza que ele vai transformar a sua vida conjugal, sua vida familiar, sua comunhão com seus filhos. Então, adquira já o livro Uma Família com Propósito, o link está na minha bio. E sem mais demoras, recebi algumas sugestões do que nós poderíamos estar discutindo hoje, né? Essa semana, sobre família. E são assuntos muito bons, né, que foram sugeridos para mim. Mas nada melhor do que começar um tema de live sobre família, nada melhor do que falar sobre o significado de família para Deus, né? E o propósito da família. Meu compadre Cobra, bom dia, meu irmão. Cafezinho logo cedo, coisa boa. Então, eu tô com a minha colinha aqui, né? E qual que é o significado de família para Deus, né? Então, nós vamos iniciar nossa leitura hoje aqui no livro de Marcos, capítulo 10, o versículo 7 e o versículo 8, né? Que aí nós vamos ter um entendimento qual que é o significado da família para Deus, né? O significado de família para Deus. E depois nós vamos ler Gênesis 1, 27 e 28, a parte A, tá? Então está escrito assim: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Então, o significado de Deus para a família é matemática. Deus, ele trabalha muito com matemática e números. Então, a palavra de Deus aqui diz em Marcos, no capítulo 10, que o homem ele vai deixar pai e mãe, ele vai se unir à sua mulher, e a partir do momento que ele se unir à sua mulher, eles não serão mais dois, e assim um. Aí diz: Alexandre, mas e os filhos? Os filhos, eles crescem e vão embora, né? Os filhos, eles crescem e vão embora, eles casam e vão embora. E quem é que permanece junto? Quem permanece junto é o homem e a mulher. Por isso que esse é o significado de família para Deus. Números, né? Então, aqui ele diz que o homem ele deixa pai e mãe e ele se une à sua mulher. E eles deixam de ser dois para serem um só, certo? Aí eles têm os filhos e tudo, mas os filhos também vão embora. Eles continuam essa uma só carne. Então esse é o significado
de família para Deus, certo? Aí nós vamos para Gênesis, capítulo 1, tá? Versículo 27 e versículo 28, a parte A do 28. 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Então, nós temos aqui o significado, né? Nós lemos lá em Marcos o significado de família para Deus, tá? E agora nós temos o propósito de Deus para a família. Então, o propósito de Deus para a família é que Ele nos fez sua imagem, conforme a sua semelhança, tá? E para que nós viéssemos multiplicar. Porque o propósito de Deus para a família é que a semente se multiplique. É que essa família que Deus gerou dentro dele, dentro do seu coração, ela seja multiplicada, para que nós sejamos muitos filhos para ele. Entende? Então, entendendo o significado e o propósito, o significado é que nós sejamos uma só carne, né? O homem, ele vai deixar pai e mãe, vai se unir a uma mulher e eles serão uma só carne. E o propósito é que essa uma só carne, essa união entre o homem e a mulher, ela venha gerar filhos, ela venha frutificar, ela venha povoar a terra da herança de Deus, que somos nós, a imagem e semelhança de Deus. Bom dia, João Paulo, meu amigo. Odete Miranda, bom dia também, Deus abençoe vocês. Então, o significado, nós temos o significado e nós temos o propósito. Amém? Então, Deus, ele trabalha com matemática, com números. Quando o homem e a mulher se unem, eles se tornam uma só carne. E agora eles vão multiplicar, eles vão gerar filhos para si e para Deus. Amém? Então, agora nós vamos aqui, falar sobre esse propósito maior, né, que se encontra em Romanos 8, 28. Vamos ler Romanos 8, 28. Olha só que coisa linda. Romanos 8, 28. Aqui, o propósito de Deus para a nossa família em Romanos 8, 28 e 29. Vamos lá. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glórias a Deus. Olha que coisa linda que Deus fala. Olha só. Nós somos um plano de Deus. A família é um plano de Deus. Aí ele vai dizer, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, antes que você e eu fôssemos formados, ele já nos conhecia. Amém? Aí ele vai dizer, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse é o propósito de Deus para a família. Jesus Cristo é o primogênito de Deus. Por que ele é o primogênito? Porque ele já existia. Entende? Jesus, ele já existia, ele é o primogênito. Então Deus, ele cria a família com esse propósito de que nós venhamos gerar filhos para que todos nós sejamos irmãos de Jesus. O desejo de Deus era e é ter uma grande família. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o que o Café com Direção ele vem trazer para a gente nesta manhã. Que nós vamos entender a matemática de Deus, que nós vamos entender o porquê Deus criou a família e esse propósito.
Entende? E houve um momento em que o pecado entrou e ele tentou desinstituir o propósito de Deus, que era a família, a procriação. Entende? Que está aqui, eu anotei Romanos 5. Romanos 5. Olha só. 5. Do 17 ao 21. O pecado, ele entrou e ele tentou destruir o propósito de Deus para a família. Mas aí Deus, ele vem e nos traz a solução. Olha só o que está escrito aqui. Pois se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão justificados, feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero te dizer, o pecado, ele não vai vencer a graça de Deus sobre a tua vida. O pecado, ele não vai vencer a graça de Deus sobre a tua família. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por intermédio de Jesus Cristo, nós fomos justificados, nós fomos santificados, nós seremos restaurados. Esse é o propósito de Deus para a família. Aí você me perguntar em Romanos, cadê eu anotei aqui? Romanos 11:36. Você me pergunta, por que Deus tem esse propósito para a família? Por que Deus instituiu a família? Em Romanos 11:36 está escrito, porque, portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Foi para isso que Deus instituiu a família. Foi por isso que Deus instituiu a família. Porque nós somos dele. Nós somos para ele. Nós somos feitos por ele. Então hoje no Café com Direção, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que a família para Deus é matemática, são números. Né? Ele disse que o homem deixaria a sua casa, se uniria à sua mulher, e os dois não seriam mais dois, e sim uma só carne. Isso nós lemos em Marcos 10, certo? Versículos 7 e 8. Depois nós vamos para Gênesis 1, onde Deus ele fala que com essa união nós iríamos multiplicar, gerar filhos para Deus, gerar filhos para nós. Que essa tão grande família que Deus queria ter, ela vem se multiplicar através da união entre o homem e a mulher. Amém?
E depois nós entendemos qual era o propósito de Deus para a família, né? Que aí o pecado ele tentou desinstituir o propósito de Deus, mas aí veio a graça através de Jesus Cristo, onde veio onde o pecado, onde Jesus Cristo venceu a morte, venceu o pecado, ele nos justificou através do sacrifício lá na cruz. Amém? E nós entendemos que a família, ela foi construída e instituída por ele e para ele. Amém? Então, eu quero desejar uma semana abençoada para você, para a sua família. Hoje é o dia do comerciário e eu sonhei com algo. E eu creio que é Deus me alertando, nos alertando para algo. Eu sonhei que era como se fosse um vendedor e ele estava tentando negociar ali com algumas pessoas. Ele estava em cima de um monte, assim, um lajeiro, e eu estava ali observando aquele comerciante falar, e era como se viessem 3 demônios sobre ele, e um muito grande cobria ele, uma nuvem escura cobria aquele comerciante, e ali eu começava a repreender no sonho, e é como se eu acordasse e tivesse saindo água dentro do meu ouvido, e foi algo muito, muito atribulado. E eu comecei a orar e a repreender, e aqueles demônios, eles foram embora. Então não sei se você e sua família têm um comércio, alguma coisa, mas eu quero determinar a vitória na tua vida em nome de Jesus. E nós vamos orar por isso. Eu vou orar pela sua família, vou orar pelos seus negócios, pelos seus projetos, pelos seus planos, para que Deus ele possa abençoar segundo a sua vontade. Amanhã nós estaremos falando sobre filhos aqui na nossa live. Essa live vai ficar salva para você poder assistir mais vezes e compartilhar com mais pessoas. Amém? Então eu quero orar por você, pela sua família, pelos seus negócios, repreender todo o mal em nome de Jesus. Querido Deus, quero te agradecer, meu Pai, por essa live, por esse momento. Quero te agradecer pelas pessoas que aqui passaram e que ainda hão de passar. Abençoa, Senhor Deus, a sua família. Abençoa, meu Pai, o propósito de cada uma delas. Abençoa, Senhor Deus, as suas finanças, os seus negócios. Eu repreendo, Senhor Deus, toda intervenção maligna. Senhor Deus, eu repreendo toda tentativa do mal para desinstituir a família, Pai. Senhor Deus, que lares sejam restaurados, que famílias sejam restauradas, que negócios de família sejam restaurados, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu abençoo, Senhor Deus. Eu abençoo as famílias do nosso Brasil, Pai. Eu abençoo, Senhor meu Deus, as famílias da nossa nação, que elas sejam prósperas. Senhor meu Deus, que haja restauração em meio aos lares destruídos, meu Pai. Que haja restauração, Senhor meu Deus, entre alianças quebradas. Em nome de Jesus, Pai. Restitui aquilo que se perdeu. Assim como Jesus venceu o pecado lá na cruz, assim como Ele nos justificou, Senhor meu Deus, que o Senhor venha intervir em meio à família, meu Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haja paz no meio das famílias, ó Deus, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que passou por aqui, você que assistiu essa live, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e ajude o nosso ministério adquirindo o livro Uma Família com Propósito. O link está na minha bio, qualquer coisa me chama no direct também, podemos conversar. Assim você vai estar abençoando o nosso ministério e esse trabalho que nós estamos colocando agora. Então, o livro Uma Família com Propósito eu escrevi com muito carinho, tenho certeza que vai ser bênção para a sua família e para todos aqueles que você puder abençoar com o meu livro. Amém? Então que Deus te abençoe e amanhã às 6h29 nos encontramos aqui para mais um Café com Direção em nome de Jesus.
Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.